No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a importância de definir o público-alvo da sua empresa. Isso porque, pessoal, quando você não tem um público-alvo bem definido, você não consegue criar estratégias de marketing, campanhas que sejam atrativas o suficiente para você converter aquele potencial cliente num cliente fiel da sua empresa. E como que faz isso, Hugo? Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo como que você faz isso passo a passo. Quando a gente vai definir público-alvo, pessoal, a primeira coisa que você deve observar é fazer um recorte, um recorte geográfico. Essa variável é uma variável muito importante, porque você vai literalmente determinar qual que é a abrangência, a área que você vai atuar. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma padaria, essa padaria ela fica na cidade de São Paulo. Automaticamente, você não consegue atender uma cidade, por exemplo, como Campinas, como São José do Rio Preto, com a sua padaria, porque é uma padaria local. É uma padaria que você vai atender aquela praça. E geralmente a padaria, por exemplo, ela tem um raio de atuação de até 2 km, porque é onde as pessoas ali mais circulam, mais estão próximas, conseguem comprar, porque é um bem de conveniência. A pessoa está ali, ela acaba passando na padaria e já comprando. É mais fácil para ela. Ela não vai se deslocar, por exemplo, sei lá, do bairro da Bela Vista para comprar lá em Pinheiros, numa padaria em Pinheiros, né? Muito difícil ela fazer isso todos os dias para ir comprar um pãozinho francês. Então, a primeira coisa, definição geográfica. Você tem que determinar qual que é o raio de atuação da sua empresa. Depois que você fizer esse recorte geográfico, você tem que fazer mais um recorte. Esse recorte é o recorte demográfico. O demográfico ele vai trazer dados realmente da pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. A faixa etária, por exemplo. Eu tenho uma loja de roupa feminina voltada, para um público teen. Um público jovem, porque tem mais modinha, por exemplo, roupas de modinha. Já está segmentando, por quê? Você já tirou ali entre o masculino e o feminino, já definiu que é o quê? É feminino, é uma variável, né? O sexo, por exemplo. Um outro recorte que você já fez, dentro da parte demográfica, você colocou que o quê? Que a moda, ela tem uma certa idade que você quer atingir. É a moda do teenagers. Então, vamos supor que você pegue, sei lá, dos 17 aos seus 32, 35 anos. Pode ser, é um recorte que você fez ali, que é um público que consome mais modinha e faz mais sentido para ele, concorda? Então, você consegue fazer outros recortes demográficos, né? Pode ser sexo, pode ser renda, né? Eu quero meu produto é um produto de luxo, eu quero segmentar para um público mais específico, com poder aquisitivo maior. Você consegue fazer essa segmentação por escolaridade, por exemplo. Então, esse dado demográfico, ele ajuda demais, ele é um ótimo norteador. Terceira variável de segmentação de público-alvo. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like aqui e salva essa publicação para você acompanhar os próximos vídeos que vão vir na minha rede social, beleza? A terceira é o que? É segmentação psicográfica. O que é isso, Hugo? É a parte do estilo de vida do seu consumidor. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o seu público-alvo, ele é um público que ele é bastante militante, ele é um público ousado, ele é um público conservador, ele pode ser um público, por exemplo, mais romântico, né? Na essência dele é um público romântico, é um público mais crítico, é um público mais saudável. Você consegue trazer características do estilo de vida desse potencial consumidor para o seu público-alvo, né? Então, você vai estar começando aqui a nichar cada vez mais, porque a gente saiu do raio de atuação, a gente passou para a parte demográfica, a faixa etária dele, né? A gente trouxe ali o sexo, a gente trouxe outras características, a gente está entrando um pouco mais a fundo que no estilo de vida agora. Então, você está vendo que cada vez mais está segmentando o público-alvo, né? E a quarta variável para você mensurar e realmente ter uma característica do público-alvo já bem definida é a variável do comportamento do consumidor. Como que esse cara atua? Como que ele é? Vou dar um exemplo. O cara que consome café, ele consome café todo dia, né? Provavelmente esse cara é um consumidor fiel, assíduo de café. Então ele tem uma frequência diária. Aquele cara que consome café esporadicamente, concorda que ele tem comportamentos diferentes de consumo? E aquele cara que toma 5 xícaras de café todos os dias? Ele é muito mais assíduo, ele é um heavy user de café. Ele toma muito café. Ou seja, o comportamento de compra dele é muito mais assíduo, é muito mais forte, mais predominante. Então ele é diferente, né? A gente consegue também fazer a segmentação, né? Por exemplo, por sensibilidade a preço, né, a promoção. Se o seu público, por exemplo, é um público que você faz uma promoção, você estimula ele ali, ele rapidamente já responde. Ele é o quê? Ele é um público que o comportamento dele muda conforme o preço. Se você abaixa preço,
ele vai lá e compra mais. Se você faz uma promoção, uma oferta exclusiva, ele vai lá e consome mais de você. Então você consegue o quê? Analisar o comportamento do seu público também. Né? Ou então fatores, por exemplo, que motivam esse cara, né? Seja, sei lá, um prestígio de uma marca, né? Ou então uma compra por conveniência, ou então uma compra mais econômica, né? Ou dou um benefício ali, um desconto, por exemplo, que eu falei para vocês agora. Então, essa é a parte comportamental. Então, esses 4 estágios, pessoal, basicamente, você já tira ali o seu raio-x do seu público-alvo, da sua empresa, da sua marca. Se você chegou até o final, espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar também essa publicação com alguém que tem uma empresa, que tem uma marca, que está começando um novo modelo de negócio. Saiba que esse é o estágio inicial para ela realmente definir o público e ser mais assertiva, seja numa campanha de marketing, né, em qualquer tipo de comunicação que ela for fazer na empresa dela.